Olá, bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã, reunidos com o propósito de mantermos nossas mentes mais equilibradas, harmoniosas, para o enfrentamento dos desafios da vida. E tendo por base, né, essa obra de referência que estamos usando para essa mudança que nos propomos, né, que é o Eu Escolho Ser Feliz. Na verdade, eu usei o termo obra de referência, mas uma obra complementar, porque a gente tem tanta literatura boa, né, tanta coisa boa que a gente pode usar, então a gente pode chamar como esse instrumento, né? Esse instrumento da nossa motivação diária, de mudança, de equilíbrio, de uma postura mental positiva diante dos desafios da vida. E o convite dessa manhã é que a gente possa refletir sobre o capítulo 13. É um capítulo que fala sobre inteligência emocional. E aí muita gente pergunta o que é inteligência emocional? Mas Rossandro, ele vai iniciar o capítulo nos lembrando daquelas pessoas que certamente todos nós conhecemos, são aquelas pessoas que nós admiramos, não pela detenção, né, de coisas, né, específicas, físicas ou materiais, mas nós admiramos pela capacidade que essas pessoas têm de enfrentar os desafios do cotidiano. Elas parecem ter a habilidade de enfrentar críticas, situações adversas, porque a crítica para elas não as diminui nem as desmotivam. Parece que elas têm tanto, né, elas se conhecem tão bem, elas sabem tanto de seu potencial, de suas características, que elas estão sempre, parece assim, harmoniosas, né? E aí a gente tende a admirá-las. É aquele tipo de pessoa que normalmente quando elas recebem uma crítica, elas não vão ficar, ai meu Deus, me criticaram, mas elas vão ficar pensando assim, o que que eu posso mudar para ser melhor? Né? Então, esse tipo de pessoa, normalmente é aquele tipo de pessoa que as outras pessoas querem ter perto. É aquele tipo de pessoa que tem proação, proatividade, que está querendo fazer ser melhor, mobilizar energias para fazer coisas melhores, né? Então, o Rossandro fala que esse tipo de pessoa atrai muito o nosso interesse, né? E aí as pessoas perguntam assim, mas quais são as características que essas pessoas têm que elas nos encantam? Será que elas são pessoas brilhantes intelectualmente? E aí o que Rossandro fala é que há pessoas que, assim, que na verdade existem vários tipos de inteligência, né? E há pessoas que têm uma inteligência que é muito pautada no intelecto. Então, essa inteligência que ela é muito pautada no intelecto, ela é positiva, porque são pessoas que têm grande conhecimento, estudam, né? São aquelas pessoas que muitas vezes vão passar no concurso público, que vão ser aquelas que a gente, entre aspas, diz assim, vão se dar bem na vida. Mas, nesse processo, nós vamos perceber que só essa inteligência que é pautada no intelecto, nem sempre ela resolve. Porque muitas vezes nós vamos conhecer aquele indivíduo que ele sabe muito de uma determinada coisa. Mas aí ele tem que fazer um determinado exame e ele não consegue ser aprovado naquele exame. Ou então, você tem pessoas extremamente capacitadas, que passam num determinado concurso e vão tentar trabalhar num local e aí ninguém consegue conviver com aquela pessoa, porque aquela pessoa é insuportável. É uma pessoa crítica, intolerante, que se acha superior aos outros, está sempre querendo mostrar a sua verdade, né? Então, só o intelecto, né, ele não resolve. E aí, quando a gente pensa nas múltiplas inteligências, Rossandro pergunta assim, qual seria a inteligência que precisaríamos ter para ser alguém plenamente capacitado? E ele cita o livro do Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional, que é um tipo de inteligência que, desde que foi descrita, passou a ser estudada por inúmeros pesquisadores. E aí muitas pessoas perguntam assim, mas essa inteligência, ela já é inata ou eu posso desenvolvê-la ao longo da minha existência? E a verdade é que Rossandro vai nos mostrar, ao longo desse capítulo, que nem todos a trazemos de forma inata, mas nós podemos sim desenvolvê-la ao longo da nossa existência. E para isso, podemos usar, né, precisamos observar as 4 características fundamentais das pessoas que têm inteligência emocional. E a primeira, como vocês podem observar aqui no slide, é o autoconhecimento.
Se a gente, né, não acha que a gente tem um determinado sentimento, como é que a gente vai mudar aquilo? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu acho que eu não sou invejosa, que eu não sinto raiva, que eu não tolero crítica, se eu acho assim que eu sou uma pessoa acima dessas coisas, como é que eu vou me permitir uma mudança? Né? Então, se eu acho assim, eu não guardo mágoa de ninguém, no fundo eu guardo, mas eu não vejo, eu não consigo me perceber, eu não consigo olhar, eu me bloqueio. Né? Eu crio uma máscara social que eu trago ela para o meu subconsciente, eu acredito fielmente naquela versão de mim mesmo, e eu não trabalho esses sentimentos que ficam todos ali internalizados. Então, se eu não me conheço, como é que eu vou mudar algo que eu julgo que eu não tenho? Então, o autoconhecimento, ele é uma peça importantíssima, né? E é um ponto-chave, é uma característica muito marcante nas pessoas que têm inteligência emocional. A primeira coisa, então, a ser feita é buscar o conhece-te a ti mesmo. E aí, se a gente conhece as nossas características, se a gente sabe exatamente, né, quem a gente não vai, né, ser pego de surpresa, por exemplo, num evento em que a gente ficar com muita raiva diante de uma crítica. Mas a gente tem ferramentas ou possibilidades de transformar isso numa coisa, né, em moldar a nossa reação e a forma como a gente vai absorver isso. Mas aí a gente vai seguir a uma outra característica que é muito importante, que é o autocontrole. Então, a partir do momento em que a gente se conhece, a gente vai começar a desenvolver, então, um autocontrole. Então, se eu trabalho numa empresa que eu tenho que participar de reuniões de negócios, o que que eu sei? Que normalmente numa reunião de negócios, quando eu vou apresentar meus projetos, esses projetos estão sujeitos a críticas. Então, se eu já sei que eu tenho dificuldade de lidar com críticas e eu tenho que ir para essa reunião e eu vou apresentar um projeto, eu já vou me preparar para essa situação. Então, a gente vai saber que as pessoas vão comentar sobre o nosso trabalho, e aí, a partir do momento em que a gente tem essa consciência da nossa dificuldade em lidar com essa crítica, a gente vai começar a desenvolver o senso de autocontrole quando a crítica vier. E aí, quando a gente receber essa crítica, ao invés da gente ter aquela reação e ficar, nossa, mas foi horrível, eu sou péssimo. Não, a gente vai pensar assim, não vai ficar no foco sobre, eu fui criticado, não. O foco vai ser o que eu posso mudar no meu projeto para que meu projeto melhore. Essa é a diferença do indivíduo que tem autocontrole. Ele não fica preocupado, porque o outro não gostou do meu trabalho. Porque o outro pensou... Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em como o meu trabalho pode ser aprimorado. Né? E aí, à medida em que você desenvolve, né, autoconsciência e autocontrole, isso aí já te prepara para uma terceira característica muito importante, que é a consciência social, que é quando você ouve a crítica, mas você não revida. Porque mesmo quando essa crítica não é construtiva, a sua reação vai sempre denotar no foco ali, na construção da mudança que é necessária, e não na rejeição que é trazida pela crítica. E, além disso, a consciência social acarreta saber lidar com as pessoas. Né? Então, existe sempre aquela... Todo mundo já conhece aquela história daquela pessoa que chega com uma piadinha inconveniente, né? Que todo mundo fala, fulano, tal. E aí, muitas vezes, esse feeling, algumas pessoas perdem ao longo das suas existências porque não conseguem controlar e ter essa consciência social. Então, a partir daí, a gente chega a um ponto que é, além do autoconhecimento, além do autocontrole e além da consciência social, uma quarta característica, que é a gestão dos relacionamentos. Né? Então, é muito importante, né, que a gente tenha essa noção, que é difícil, muitas vezes, gerenciar os nossos próprios sentimentos. É difícil gerenciar a nossa própria, né, as nossas próprias características emocionais. Agora, imagine quando a gente tem que gerenciar a nossa relação, as nossas emoções com as emoções de todas as outras pessoas que fazem parte do nosso círculo social. Para algumas pessoas isso é assim, extremamente difícil. Né? Agora, quando a gente consegue juntar autoconsciência com autocontrole, né, e também a consciência social, a gente
adquire essa quarta competência, que é a capacidade de gerenciar os relacionamentos. E isso não quer dizer assim que a pessoa que vai gerenciar os relacionamentos, ela vai ser aquela pessoa ali que vai controlar as pessoas, nada disso, né? É pelo contrário, a pessoa que é capaz de gerenciar os seus relacionamentos, ela passa a ter mais empatia, e empatia aqui num contexto de realmente tentar olhar sob a ótica do outro. A gente se coloca no lugar da outra pessoa. Então, a partir dessa conjuntura, a gente consegue ponderar e pensar melhor sobre qualquer circunstância, porque a gente não vai estar pensando só sobre o nosso ponto de vista, né? Então, assim, é engraçado que a gente traz verdades, né, que parecem para nós tão claras e, na verdade, não são, são equívocos, porque a nossa visão é sempre uma leitura que a gente faz do mundo a partir da nossa própria perspectiva e não da perspectiva do outro. Então, a inteligência emocional, ela é algo, né, realmente que precisa ser desenvolvido. Mesmo que a gente não tenha, a gente precisa desenvolver. Então, o que o Rossandro traz é que muitas vezes, mesmo que a gente passe assim, no concurso dos nossos sonhos, isso não é certeza absoluta de que a gente vai ser feliz. Porque, como diz Confúcio, o segredo da vida não é a gente fazer o que a gente gosta, mas a gente aprender a gostar daquilo que a gente faz. Tem gente que acha que só vai ser feliz se conseguir ter sucesso, e às vezes, né, quebra a cara, porque às vezes consegue o sucesso, mas não consegue a tal da felicidade, né? Então, a gente precisa olhar para a vida com equilíbrio, com serenidade e adquirir a tão falada inteligência emocional, que é o quê? Adquirir a consciência de quem nós somos. Agora, é um trabalho lento, mas cujos resultados são fantásticos, né? Então, agir de modo diferente vai ter impacto nas nossas vidas, né? Qual o impacto, por exemplo, da inteligência emocional no mundo dos negócios? Será que isso tem algum impacto, né? A gente precisa amar alguma coisa para que isso seja bem feito? Então, a verdade é que hoje, no segmento da psicologia positiva, por exemplo, já se fala muito isso. As pessoas muitas vezes ficavam presas àquelas coisas de que eu preciso, né, ter determinada coisa para que eu seja, né? Quando eu terminar a minha faculdade, quando eu casar, quando eu for mais velho, quando eu for... E a gente esquece de que o segredo de tudo é o hoje, porque é hoje que nós somos, é hoje que o hoje que nós temos, é o hoje que nós estamos vivendo, é essa oportunidade do hoje. E se a gente consegue se conhecer, né, e treinar essas habilidades, essas potências em nós vamos conseguir fazer uma gestão dos recursos que nós temos no hoje para que isso se potencialize e cresça. E aí é interessante que nas obras da psicologia positiva eles falam muito isso, que muitas vezes não se trata, né, de você ficar esperando, tipo, quando você vai para uma apresentação no mundo de negócios, tem muita gente que fica ansioso, pensando assim, ai meu Deus, eu vou ser criticado. Ai, qual será o ponto que eles vão criticar? Então, na hora de preparar a apresentação, a pessoa fica pensando somente nos pontos negativos daquilo. E aí tem inúmeros estudos que têm demonstrado que normalmente essa pessoa ela já vai para essa apresentação com uma atenção tão grande que a chance de dar errado é muito grande. Agora, quando ela já vai naquela coisa assim, olha, vou apresentar, vai ser bacana, vai dar certo. E aí tem até uma fala interessante que diz assim, que se os grandes executivos soubessem como motivar suas equipes, eles teriam muito mais êxito nos negócios, porque normalmente o cara fica assim, olha, você tem que fazer muito bem essa apresentação, porque isso depende, a ponta da nossa empresa depende dessa sua apresentação. E aí cria uma pressão tão grande na pessoa, que a pessoa já vai para lá naquela pressão e aí não consegue, por mais que ela queira, passar todo o seu potencial, porque aquilo ali vai estar com uma sobrecarga muito grande de ansiedade, de estresse, que acaba tendo um impacto na qualidade daquilo que está sendo apresentado. E é diferente, por exemplo, daquela pessoa que vai com... Alguém chega e fala assim, vai lá, dá o seu melhor, mostra a nossa cara, vai, você é capaz. A pessoa já vai naquela motivação, então ela vai leve, ela vai mais tranquila, então ela consegue usar todos os seus recursos com foco na apresentação
sem ficar, né, destinando energia ali para ansiedade ou para pensamentos que não são os mais adequados. Então, a verdade, a gente repete aqui a frase do Confúcio, é que o segredo da vida, gente, não é a gente fazer o que a gente gosta, mas aprender a gostar do que se faz. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu podia ter estudado mais. Ah, ser dona de casa às vezes é chato, faz tudo sempre a mesma coisa. Mas pensa, por exemplo, é tão bom ter uma casa organizada, né? Uma casa organizada traz, né, equilíbrio para os próprios moradores da casa, né? Traz um equilíbrio. É tão bom para um filho chegar em casa e ter uma comidinha de mãe, ou ter uma comidinha de alguém que ame. Tem um sabor tão diferente da pessoa quando a gente compra, né, na comida na rua. Então, todas as funções, todas as atividades, elas serão bem feitas quando feitas, né, com equilíbrio, com amor, com serenidade, né, sem que a gente esteja pensando no que está para ser feito, mas que a gente faça o hoje de uma forma real, de uma forma verdadeira. E aí, Rossandro termina o capítulo falando um pouco da questão do dom, que ele diz que tem muita gente que fala assim: ah, a gente precisa desmistificar a ideia de que há pessoas que têm um grande dom para aquilo. E é claro, é certo que a gente vai ter, né? Tem aqueles gêniozinhos que aparecem de vez em quando nos noticiários, que com 5 anos de idade já sabem tocar um teclado, já sabem falar várias línguas. Mas nós, seres humanos reais, né, dia a dia, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você tem o dom da palavra, né? E aí o que o Rossandro fala é que a gente precisa desmistificar isso, porque a gente não precisa ter dom para fazer coisa alguma. A gente constrói o dom. Certa vez, perguntaram a Pelé se o que ele fazia era sorte. E olha a resposta que ele deu: era treino. Pelé treinava pegar a bola com a cabeça de olhos abertos, e isso o levou a posteriormente conseguir fazer gols impressionantes. Então, na vida, tudo é inspiração, determinação e esforço. E isso aqui é o que leva ao que a gente chama de sucesso. E aí Rossandro termina o capítulo dizendo, né, que na história de qualquer grande pessoa, seja na literatura, na música, na arte ou no esporte, é perceptível a presença do esforço e foco, não necessariamente do dom ou de uma vida fácil. Aquilo que aparentemente é fácil para a gente, tem lá por trás assim um suor, uma dedicação, um esforço que a gente não consegue nem imaginar. Então, quando a gente começa a fazer bem feito qualquer coisa, a gente vai se destacar naquela coisa que a gente faz. E no momento em que nós nos destacamos, as pessoas começam a nos elogiar, e aí a gente começa a ter nesse elogio o resultado do trabalho, né? Então, é uma mágica, porque aí aquilo ali é meio que uma recompensa, e aí a gente vai começar a gostar daquilo que a gente faz. Então, que a gente comece, né, não a desejar algo que não temos, mas que tal a gente começar a nossa escalada, né, de mudança, de reforma íntima, aprendendo a gostar e amar aquilo que nós já temos. Muita paz para todo mundo, uma boa terça-feira. Espero vocês aqui na quinta para a gente continuar nossas reflexões, tá bom? Um beijão grande, cuidem-se e sigamos cada dia com confiança, coragem, fé e amor em nossos corações. Muita paz.